Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação geopolítica no mundo para hoje, dia 21 de setembro de 2025. Vamos também analisar a situação militar e ver os avanços que tivemos no mapa no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, e nas últimas 24 horas tivemos atualizações muito interessantes e muito importantes, e por isso vamos começar. E vamos começar aqui pelo plano político, onde um conselheiro de Zelensky, o Yermak, teve uma conversa telefónica com o Marco Rubio, dos Estados Unidos da América, e nesta conversa eles combinaram um encontro entre Zelensky e Trump nos próprios Estados Unidos da América. Portanto, o Zelensky vai visitar os Estados Unidos da América nos próximos tempos e nós até podemos prever por que motivo ele vai para lá e para que fim, para que objetivo. Porque tivemos ainda uma atualização por parte aqui do norte da Europa, por parte da Finlândia, onde o presidente deste país, o Stubb, admitiu numa entrevista que a União Europeia não vai ter em conta os interesses da Rússia quando os países europeus ou os países da NATO ou da OTAN vão desenvolver as garantias de segurança para a Ucrânia. E isto pode significar que vamos ter realmente umas tropas, uns soldados, um contingente de soldados da NATO ou da OTAN no próprio território da Ucrânia. E nós temos de perceber o porquê. Porque agora a situação na linha da frente não está nada boa para os ucranianos. Os russos continuam a avançar em Zaporizhia, os ucranianos concentraram em Pokrovsk as suas melhores unidades para expulsar os russos, mas para já não têm tido sucesso praticamente nenhum, e os russos começaram uma segunda grande ofensiva no norte da Ucrânia, na cidade de Kharkiv. E os ucranianos para já não conseguiram estabilizar a situação e, portanto, a Ucrânia precisa de facto de militares por parte dos países da NATO no território da Ucrânia para apoiá-los e para que os próprios ucranianos possam ser enviados para toda a linha da frente. Vamos agora passar à situação militar e vamos aqui primeiro ao norte da Ucrânia, nesta região a norte da própria cidade de Kiev, onde tivemos vários ataques registados por parte das forças russas contra as posições ucranianas. Por exemplo, na cidade de Snovsk tivemos umas imagens que mostram as consequências de um ataque efetuado pela Rússia a um depósito de petróleo nesta região, e as consequências são demonstradas por uma imagem de satélite, que não é bem visível, mas aponta um impacto nesta região, nesta zona do depósito. Além disso, na cidade de Chernihiv também tivemos outro ataque registado com drones do tipo Geran, mesmo durante o dia e não durante a noite, como temos vindo a ver durante os últimos tempos, e portanto temos aqui uma explosão registada por um cidadão desta cidade. Além disso, os russos continuam a atacar os equipamentos militares mais perto da fronteira com a Rússia. Por exemplo, aqui na cidade de Razhny foi atacado um veículo das forças armadas ucranianas. Também tivemos aqui mais um pouquinho ao sul, na cidade de Bakhmut, mais ataques registados a depósitos de petróleo, e temos aqui incêndios bastante fortes. E se nós virmos o número de ataques russos efetuados desde o dia 1 de setembro nesta região, vemos que são bastantes. E portanto esta zona está a ser bastante estudada, não só pelos russos como também pelos ucranianos. Os ucranianos costumam preparar nesta zona fortificações ou infraestruturas para conseguirem lançar os seus drones dentro do território da Rússia. E os russos têm vindo a destruir estas infraestruturas. Os ucranianos também vêm preparando aqui linhas defensivas e os russos, assim que podem, conseguem destruí-las. Por isso, nós podemos esperar que já no próximo ano de 2026 teremos alguma coisa a ser desenvolvida precisamente nesta região. Mas nada leva a crer que será ainda este ano, portanto, muito provavelmente será apenas no próximo. Vamos continuar e agora vamos passar à situação na linha da frente. Vamos começar com a direção de Zaporizhia, onde os russos prosseguem os seus ataques à cidade de Stepnohirsk, à aldeia de Stepnohirsk mais corretamente, mas também continuam a desenvolver os seus ataques na porção mais a leste desta região. E se os ucranianos conseguiram, pelo menos, estabilizar a situação aqui mais ao norte, porque evacuaram daqui muitas aldeias de cidadãos civis e trouxeram para aqui bastantes reservas,
mas algumas fontes continuam a referir avanços por parte da Rússia, inclusive fontes pró-ucranianas. E neste caso tivemos um ajuste no mapa para já não confirmado, mas que nos foi dado precisamente pela fonte pró-ucraniana Deep State. Mais ao sul também temos algumas fontes a referir avanços por parte da Rússia em direção à cidade de Poltavka. Mas também os russos iniciaram uma preparação de artilharia em direção à aldeia que se situa aqui mesmo ao sul. E esta preparação foi utilizando os sistemas TOS, que são lançadores múltiplos de foguetes termobáricos, e este sistema é raramente utilizado pela Rússia, só é utilizado antes de a infantaria incursar no território ucraniano, porque este sistema é bastante mortal, ele consegue infringir baixas perto dos 100% às forças do inimigo e, portanto, podemos esperar uma intensificação ou tentativas de ataque por parte da Rússia em direção à aldeia de Zilonenhai para depois terem mais sucesso ao ataque nas cidades de Poltavka e de Okhotnice. Portanto, é isto que poderemos esperar nos próximos dias e, de facto, esta frente já colapsou há alguns dias atrás, onde tivemos avanços russos registados em toda a linha da frente. Vamos continuar. Além disso, da direção de Novopavlivka, os russos também intensificaram as suas atividades, precisamente primeiro aqui ao sul, em direção à aldeia de Ivanivka. E agora em Pokrovsk, vamos ajustar o mapa para o dia de hoje. Em Pokrovsk tivemos mais avanços registados por parte da Rússia. E os maiores avanços deram-se na porção a sul, em direção à aldeia de Novopavlivka, onde tivemos registada a presença dos soldados russos nesta região, com base num vídeo publicado pelos ucranianos, pelas forças ucranianas, a mostrar ataques efetuados a partir de drones contra as posições das forças armadas russas. Portanto, estes vídeos foram todos geolocalizados no mapa e estamos a falar precisamente destes pontos ou desta estrada. Portanto, isto só mostra que de facto os russos intensificaram os seus ataques mais aqui para o sul, e nós podemos também explicar estrategicamente as táticas dos russos. Além disso, tivemos um ajuste no mapa também a favor dos russos, mais uma vez com base num vídeo publicado pelas forças ucranianas. É o mesmo vídeo anteriormente, só que foi geolocalizado em duas posições diferentes, uma aqui em Novopavlivka e outra mais perto do centro de Pokrovsk, e o que acontece aqui é bastante simples. Nesta cidade de Pokrovsk, nesta região aqui, é caracterizada por ter uma área cheia de prédios e edifícios bastante altos. E estamos a falar precisamente desta área aqui, onde as suas fronteiras são delimitadas por esta linha que eu estou agora a desenhar. Esta área vem em direção aqui ao norte depois e vem quase até ao centro da cidade de Pokrovsk, ou vem mesmo até ao centro da cidade de Pokrovsk. E vem por esta linha aqui. E portanto é esta a configuração dos prédios altos que se situam nesta cidade. E nós podemos ver que esta fronteira destes prédios altos é precisamente a linha de contacto da frente de combate. Em alguns pontos, por exemplo, aqui mais ao norte, mas também aqui mais ao sul. E realmente isto aqui é uma grande fortificação para os ucranianos. Qualquer conjunto de prédios altos e elevados é de facto, num conflito ou numa guerra, uma fortificação. E os ucranianos estão a aproveitar e estão, de facto, a assegurar toda a cidade de Pokrovsk porque têm posições bastante estáveis nesta direção. E os russos já há alguns meses têm vindo a pensar como é que vão contornar estas posições dos ucranianos, porque atacá-las de frente é uma missão completamente suicida e, portanto, é impossível de realizá-la. E nós podemos ver que os russos agora encontraram uma forma de contornar estas posições dos ucranianos aqui pelo leste, mas também depois semi-cercá-los pelo oeste. E é de facto isto que nós temos vindo a ver nos últimos dias. Os russos intensificaram os seus ataques à porção a oeste do território de Pokrovsk, tendo em vista a conquista deste complexo industrial grande que se situa aqui, mas também intensificaram e até avançaram no mapa nesta porção a oeste e mais a sul de Pokrovsk. E portanto espera-se que os russos avancem em torno da linha de ferro que se situa aqui
para depois conseguirem semi-cercar os ucranianos nesta região. E só se conseguindo este semi-cerco e deixando estas forças ucranianas sem suprimento e esperando que eles desistam, é a única forma que os russos estão a ver de contornar esta situação e de conquistar completamente a cidade de Pokrovsk. E é de facto isto que poderemos esperar nos próximos dias e nas próximas semanas. Além disso, em Mirnograd também existe um conjunto de casas ou de prédios bastante elevados, edifícios elevados, onde também são uma fortificação dos ucranianos, e nós vemos que são necessários mesmo bastantes ataques e bastantes bombas, bastante mísseis de artilharia para de facto infligir algum dano nestas infraestruturas, mas nós podemos ver que, apesar dos prédios estarem bastante danificados, eles continuam a servir como uma base para as defesas ucranianas. E nós podemos ver precisamente neste vídeo, nestas imagens, como é de facto uma área cheia de edifícios elevados e de prédios, é uma autêntica fortificação. Nós podemos ver que alguns deles são destruídos, mas não são destruídos na totalidade. E são necessárias bombas bastante pesadas para infligir alguns danos nesta direção. Portanto, os ucranianos continuam para já a assegurar as suas defesas neste pequeno conjunto de edifícios, nesta área aqui ao leste da cidade de Mirnograd, e portanto vamos ver como a situação se vai desenvolver nos próximos dias. Mas o que eu acho que vai acontecer e a forma que os russos vão encontrar para expulsar os ucranianos desta zona é primeiro conquistar esta cidade de Pokrovsk, com a estratégia que eu referi alguns minutos atrás, e depois cortar esta via logística dos ucranianos que eles possuem aqui para as suas forças ficarem sem logística e sem suprimentos. Vamos continuar. Aqui do flanco a norte de Pokrovsk não temos recebido nada de novo. De facto, os ucranianos concentraram aqui as suas melhores unidades e mais bem treinadas há cerca de mais de um mês atrás e para já não têm conseguido encercar os russos neste flanco. Os ucranianos têm vindo a efetuar pressões bastante elevadas nesta região, mas para já sem sucesso. Os russos estão a defender bastante bem este território e estão apenas a segurar as melhores unidades dos ucranianos neste flanco, enquanto as forças russas avançam por Zaporizhia e em Kharkiv, mas também ao norte de Liman. E esta é a próxima direção que nós vamos discutir, onde tivemos algumas atualizações no mapa, precisamente na aldeia de Chandrigolove. E nós pintamos esta aldeia, ou a área desta aldeia, na totalidade a favor das forças russas, porque para já tivemos fontes pró-russas a confirmar isto, mas também tivemos vídeos publicados pelas forças ucranianas a atacar as forças russas em alguns pontos desta aldeia. E o que referem as fontes, para já pró-russas, é que ainda existem forças ucranianas espalhadas aqui nesta região da aldeia de Chandrigolove, e neste momento está a acontecer apenas uma limpeza das suas posições. E por isso não fazia sentido termos esta área pintada a favor das forças ucranianas, mas é claro que eles existem alguns pequenos grupos de resistência de forças ucranianas, mas eles já estão a ser limpos pelas forças russas e esta limpeza vai terminar dentro das próximas horas ou dos próximos dias. Vamos continuar. Da direção de Kupiansk não tivemos nada de especial nas últimas 24 horas, mas tivemos algumas atualizações precisamente de Kharkiv, aqui a norte da Ucrânia. E pelo que as fontes referem, os russos começaram uma grande ofensiva nesta região e o principal objetivo dos russos, precisamente neste momento, é cortar e fazer aqui um encerco às forças ucranianas que se situam a norte e a leste da aldeia de Vorychansk. Tivemos algumas fontes pró-russas a referir estes avanços por parte da Rússia, mas para já sem confirmação e por isso não vamos pintar o mapa a favor dos russos, mas também os russos intensificaram os seus ataques à cidade de Vovchansk. E se nós recuarmos um dia atrás, nas atualizações, durante o dia de ontem recebemos aqui um vídeo de ataques por parte das forças russas contra, mais uma vez, uma porção do mapa que contém apenas prédios elevados e edifícios altos e que se trata mais de um ponto de uma fortificação ucraniana e os russos agora estão a reduzir a ruínas esta porção da cidade. É esta a porção da cidade pintada a amarelo, mais forte, que está neste momento a segurar a cidade de Vovchansk, ou pelo menos a porção sul de Vovchansk, na sua totalidade. E portanto os russos agora decidiram destruir completamente, reduzir a ruínas, esta parte, e avançar diretamente.
Portanto, os russos, muito provavelmente, com esta preparação, vão iniciar mais uma ofensiva para conquistar totalmente esta cidade de Vovchansk. E vimos aqui ataques bastante pesados, e efetuados com bombas aéreas guiadas. Temos bombas de 3 toneladas, mas também de 1,5 tonelada a atacar estas posições. E nós podemos ver que estão a causar danos e estragos bastante grandes. E realmente os russos concentraram bastante os seus ataques aqui. Portanto, é esta a situação ao longo da linha da frente que nós temos agora. E, durante esta semana, muito provavelmente Zelensky vai aos Estados Unidos da América discutir com Trump como é que os Estados Unidos da América podem ajudar a Ucrânia a proteger os seus céus para que, de facto, soldados da NATO ou dos países da OTAN entrem no território ucraniano para conseguirem ocupar aqui algumas posições e ajudá-los na logística para que, de facto, as forças principais ucranianas sejam enviadas para a linha da frente. Porque nós estamos a ver um colapso das defesas ucranianas em Zaporizhia. Estamos a ver agora uma segunda ofensiva iniciada pelos russos em Kharkiv e estamos a ver as melhores unidades ucranianas concentradas em Pokrovsk sem ter sucesso notável. Portanto, é esta a situação de hoje para a linha da frente e é assim que termino o meu vídeo. E se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário e eu peço-vos que, se tiverem a oportunidade, que ajudem o canal e que o apoiem e que se tornem membros deste canal ou que deixem um obrigado em baixo deste vídeo em forma de valor monetário para ajudar com o trabalho que eu desenvolvo aqui diariamente. E relembro mais uma vez que eu condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.